Bem, boa noite. Hoje é 7 de abril de 2021, são 19 horas e 10 minutos, tá certo? A gente está começando mais um encontro com a turma de Serra Caiada, pensando no trabalho, na organização, na coordenação dos espaços não escolares, né? Então, a aula está sendo gravada, tá certo? Os alunos já sabem disso, embora no momento a gente só tenha um aluno, mas todos já foram informados. Quem quiser sabe que pode ficar com a sua câmera desligada, não tem problema, para que posteriormente sua imagem não seja vinculada, embora seja uma gravação apenas para fins acadêmicos. A orientação sempre é que eles permaneçam com os microfones desligados para que não haja microfonia, mas a qualquer momento todos podem e devem participar, né, sempre procurando o diálogo com todos. É só abrir o microfone e pedir a palavra. Bom, então eu vou partilhar minha tela aqui para a gente começar. Quando o pessoal for chegando, eles vão se integrando à nossa conversa, ao nosso diálogo de hoje, tá bom? Pronto, você já deve estar vendo a minha tela aí. E deixa eu projetar aqui. Às vezes eu não vejo a tela lá, tá? Então, sempre que eu ouvir um barulhinho é porque eu vou desligar aqui para habilitar mais alguém, tá certo? Então, como eu já disse, a disciplina Organização e Coordenação do Espaço Pedagógico em Espaços Não Escolares. Eu sou o professor Davi Martins e a turma de Serra Caiada, turma C. Hoje é dia 7 de abril de 21. Então, a nossa proposta é pensar um pouco fora fora de nossa zona de conforto, né? Há quem dissesse, por exemplo, pensar fora da caixa. A gente, enquanto pedagogo, a gente, como profissional da educação, a gente sempre está muito focado, sempre muito linkado na questão de escola, né? E como eu já disse em outras aulas, se você, eu passei muito por isso, até hoje escuto isso, mas você é formado em quê? Pedagogia. Então você dá aula diz logo assim, você dá aula para os meninos pequenos, né? Para o pessoal do Fundamental 1. E aí o desafio é se ver fora desse Fundamental 1. Então, a gente vai pontuar algumas coisas na aula de hoje, sempre com esse olhar. Isso daria certo fora da escola? Isso daria certo em um ambiente não escolar? Tá bom? Então, vamos lá. O texto de hoje, né, vai trazer alguns tópicos e o título é Intervenção Pedagógica em Ambientes Não Escolares, certo? Então, são possibilidades de intervenções, uma reflexão sobre... Opa, boa noite, Marília. Marília, né, que entrou agora? Deixa eu ver aqui. Marília Rochelle. Ok, Marília, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, Marília, já estava começando, certo? Falando aqui rapidinho, né, da aula de hoje, tudo. E a proposta do texto de hoje é falar um pouquinho sobre intervenções pedagógicas em ambientes não escolares. Eu gostaria muito da participação de vocês, tá? Para a gente fazer sempre uma aula dialogada, para a gente trocar as experiências e ver possibilidades dessas intervenções, tá bom? Então, a primeiro slide que eu coloco aí para vocês é uma reflexão, e eu gostaria de ouvir, embora só tenha o Wellington e Marília, mas eu gostaria de escutar vocês. Quando a gente pensa no ato de ensinar, quando a gente pensa em ensinar, quais são os elementos que estão presentes nessa ação educativa? Aí eu coloquei duas imagens, uma da educação formal, inclusive em tempos de pandemia, né? Você vê aí cadeiras com distanciamento, você vê uma professora auxiliar filmando a professora titular, você vê as professoras usando face shield, por exemplo, e aí você vê na imagem da direita, você vê um grupo de alunos num passeio, né? A princípio, como se fosse uma reserva florestal, né? Num parque. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês participassem bastante quando a gente pensa em ensinar. Quais são os elementos que compõem ou que são necessários para o ato de ensinar em um ambiente formal, como a foto da esquerda? O que é que vocês elencam aí como esses elementos?
Professor, assim, seria transmitir conhecimentos? Bom, aí, assim, seria, aí seria mais ou menos como a definição de ensinar, o objetivo de ensinar, né? Você diria transmitir conhecimento. Se bem que o Wellington perceba que nesse caso quando a gente pensa em transmitir o conhecimento, essa transmissão de conhecimento, ela se adequa aos dois ambientes, ao da esquerda, da educação formal, e o da direita, da educação não formal. Quando eu pergunto sobre os elementos, por exemplo, vamos lá, vamos pensar no da esquerda. Eu vou elencar alguns elementos e você elenca outros. Tem que ter, por exemplo, dentro de uma sala de aula formal, a figura do professor. Né? Um outro elemento é a figura do aluno. Em tempos de pandemia, a gente presencialmente não precisa nem ter mais um nem outro, né? Por conta da educação remota. Mas aí eu tenho que ter um quadro. Eu tenho que ter. Opa, tá chegando mais alguém. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Deixa eu só anotar aqui o nome da chamada. Não apareceu o nome dela completo aqui. Pronto. Luana Fernandes. Boa noite, Luana Fernandes. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Elementos. Aí tem o professor, tem o aluno, tem a carteira, né, os famosos bancos. Agora eu entendi, professor. Agora eu entendi a pergunta. Não tinha Tá, entendido mais ou menos, não. Mas em caso aí dos elementos, seria o livro didático, o caderno, essas coisas, né? Por aí vai. perfeito. Entendi. Quando você elenca, o Wellington, o livro didático, aí a gente já faz uma outra reflexão sobre o elemento da educação formal, que é o quê? Professor, Oi. aula de campo também? Aula de campo seria essa segunda Imagem. forma, isso, da direita. A minha pergunta é assim, para a educação formal, quais são os elementos que estão presentes? Né? E aí eu coloquei o quadro, eu coloquei o professor, eu coloquei as cadeiras, o nosso amigo Hélio colocou, por exemplo, o livro didático. Vamos já para outra imagem. Vamos focar no que está por trás de um livro didático. Quando você fala em livro didático, você está falando, por exemplo, da seleção de um conhecimento. Você está falando, por exemplo, de um conhecimento estruturado, né? Então, que na educação não formal, que é o outro lado aí, você não necessariamente tem isso aí. Não tem, por exemplo, essa organização. Quando a gente fala em livros, a gente, consequentemente, fala, dentro da educação formal, de questão, por exemplo, do conhecimento ser seriado. Então, você tem o currículo dessa turma em específico que está, vamos assim, condensado em livros. Opa, chegando mais alguém aqui. Fernanda, só um instantinho. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Só apareceu o nome dela aqui para eu anotar. Fernanda Ferreira. Ok, Fernanda. Seja bem-vinda à nossa aula. E aí os elementos, né, do livro. Aí o que é que esse conhecimento, esse livro traz em si? Ele traz a seleção de um currículo, ele traz, por exemplo, o conhecimento seriado. Por tabela, a gente traz, por exemplo, a questão de mensurar o conhecimento. Você atrela, por exemplo, a questão de uma prova. Quando a gente pensa em uma prova, a gente pensa no final do ano em ser aprovado ou não. Então, você tem um processo de seriação que ele é permitido ou interrompido, tá certo? Quando a gente pensa nessa sala de aula aí, né, o que da educação formal como um todo, que outros elementos extra sala de aula podem ser identificados. O que é que não está sendo visto nessa imagem, porque aí é uma sala de aula, mas que a gente pode deduzir que está por trás dessa sala de aula? O que é que está para além dessa sala de aula? A gente pode dizer, por exemplo, que a sala de aula é uma sala.
mas você tem que, essa sala está dentro de uma escola, então você tem um prédio escolar. Perceba que, por exemplo, em se tratando de rede pública de ensino, você tem estudos, né, para poder, onde está precisando de uma escola. Então, a escola vai atender o maior público se for localizada em qual bairro, em qual localidade. Então, quando a gente pensa numa escola, aí a gente pensa em outros elementos, como, por exemplo, o apoio ou a existência de uma direção, de uma coordenação. Você tem a questão do refeitório, você tem a questão do porteiro, você tem a questão da merenda escolar e tudo que envolve isso aí, né? Você tem a presença, por exemplo, de laboratórios. Então, perceba que quando a gente pensa em educação formal, a gente pensa numa série de elementos que compõem esse conjunto, esse bojo, esse universo da educação formal. Agora, vamos esquecer um pouco da educação formal e vamos pensar nessa outra foto aí, que seria uma aula de campo, né? O que é que tem, quais são os elementos que tem aí, ou se é que tem algum, que vão convergir para a educação formal? Qual elemento está nas duas imagens? Professor e os alunos. Os alunos. E aí a gente tem que mudar um pouquinho essa visão, né, Wellington, de como a gente encara isso. Raramente, essa pessoa, aí me parece ser uma mulher, a imagem está um pouco desfocada, né? Ela será vista como uma professora, ela será vista normalmente como uma monitora, como um guia, né? Mas ela será, de certa forma, descaracterizada ou não terá essa roupagem de professor, certo? Ela poderá ser o elemento chave aí é o aluno que está, né, dentro da educação formal e na educação informal. Porque quando a gente coloca essa denominação, não vou dizer, não seria rótulo, né? Essa denominação professor, aí você já traz uma série de elementos da educação formal. Então, na educação informal, por exemplo, vamos refletir sobre esses dois ambientes. Que tipo de preocupação? Vocês já lecionam? Wellington, Marília, Luana e Fernanda? Alguém já está atuando como professor? Eu não, professor. Não? As meninas, Marília, Luana e Fernanda, já estão lecionando ou não? Tá, enfim. Vamos lá. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre cuidados. Peraí, parece que chegou mais alguém. Não, a Marília disse que sim. Tá. Nos cuidados. Vamos trocar a palavra cuidados. Vamos falar de preocupação. Qual é a preocupação? Se identifique, faça um exercício de se transportar para essas duas cenas. Você está nessa sala de aula ou você está conduzindo esse grupo de alunos nessa sala de campo? Que preocupação você tem na sala de aula e que outras preocupações você tem, por exemplo, nessa aula de campo? Quais seriam essas preocupações? É mais tranquilo estar na sala de aula ou mais tranquilo estar nessa aula de campo aí? O que é que vocês acham disso? Mais tranquilo está na sala de aula, né? Por quê? Porque nesse outro ambiente, que é o ambiente fora, né, da sala de aula, né, em aula de campo, a gente tem uma preocupação maior, porque ali é uma floresta, né? Então, os alunos podem se dispersar do grupo, pode aparecer algum animal perigoso, algo do tipo. Assim, são algumas preocupações, né, que você tem que se preocupar, porque você deve estar com um monte de criança, né? Então, uma Perfeito. preocupação nesse sentido. Perfeito. E aí, Wellington, veja só, a gente está. O objetivo é justamente a gente pensar nisso, né? Como organizar o ambiente de ensino dentro e fora da escola. Então, na escola, a grande vantagem para o professor, por incrível que pareça, por mais difícil que seja nossa profissão, mas a escola não deixa de ser, para nós, enquanto professores, uma zona de conforto. É o nosso quadrado.
né? Então, ali dentro da sala de aula, você é responsável por aquelas 4 paredes. Se, por exemplo, faltar energia, você diz, gente, peraí, um instantinho, e o problema não é seu. Você vai dizer, coordenação, direção, como é que a gente faz? Vai liberar os alunos? Vai tirar de sala? Então, a sua preocupação ali, por exemplo, é necessariamente cumprir com o seu próprio plano de aula. Né? Você planejou, por exemplo, uma aula de matemática para falar sobre equações de segundo grau, e você planejou, por exemplo, dar 10 exemplos, a sua preocupação é conseguir trabalhar o assunto e cumprir os seus 10 exemplos. Perceba que é uma outra conotação totalmente diferente, como a gente tem que pensar, eu diria até pensar de forma holística. Pensar de forma holística é pensar sobre vários aspectos. Na sala de aula, você está focado nos alunos. O centro das atenções é você, professor. De certa forma, é muito cômodo, mas quando você está em outro ambiente, no não escolar, como nesse momento aí, né, primeira preocupação que você já teve, sair da escola para esse momento fora da escola. Então, na escola, você vai à escola e os alunos também vão. Então, esse problema da locomoção do aluno não é uma preocupação que você tem. Mas na medida em que você pega o seu grupo de alunos e leva para uma aula de campo, esse transporte aí você já fica, meu Deus, tomara que o ônibus não quebre, tomara que não aconteça nenhum acidente, tomara que ninguém enjoe. Perceba que são outras preocupações, como a gente tem que ter uma outra visão na hora de organizar e de conduzir essa situação. Aí, com certeza, o maior risco, o maior medo é, com certeza, como você falou, e se aparecer um animal aí venenoso, né? Uma cobra, uma aranha, não sei o quê. E se vier só uma abelha, não precisa vir um enxame, não. Só uma abelhazinha, só um mosquitinho morder uma criança e você descobrir ali, depois que ela picou a criança, que ela é alérgica. E ela começa a ter uma reação ali, né? A distância que você está de um centro médico, diz assim, levou meu filho... Opa, chegando mais alguém aqui. Fabiana, só um instante. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui se vai aparecer o nome dela aqui rapidinho. Aqui, Fabiana Barbosa. Boa noite, Fabiana. Fabiana Barbosa. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Então, veja que os elementos que estão presentes nessa ação pedagógica, com os quais a gente tem que se preocupar, são totalmente diferentes. As crianças, e não é interessante, o Wellington falou assim, e você está ali com crianças. Eu sou professor da faculdade, é óbvio, você sabe, por isso que eu estou lecionando para vocês, e eu já lecionei uma disciplina de educação ambiental. E foi num semestre, e essa disciplina foi totalmente à distância. Veja só, educação ambiental totalmente à distância. Era só às sextas-feiras pelo facinho virtual que a gente assistia aula. Só que eu, enquanto professor, queria algo mais para os alunos. Então, eu agendei com eles uma aula de campo para fazer a trilha Peroba, no Parque das Dunas, né, aqui em Natal. Então, a gente saiu do Parque das Dunas, que é o antigo Bosque dos Namorados, e fomos até a beira da praia. Atravessamos o Parque das Dunas, acompanhado por um policial da militar, né, que sempre acompanha, e por um monitor lá. Então, veja, eu estava só com adultos, mas eu sabia do cansaço. E aí, muitos adultos, alunos adultos, sem condicionamento físico, às vezes sem fazer exercício. E o calor, isso é porque a gente pegou o primeiro horário, 8 horas da manhã. Mas quem já teve no Parque das Dunas, ou quando você tiver e fizer uma trilha, é uma estufa, é muito úmido por conta da evaporação das plantas e quente. Então, é praticamente uma sauna. É verdade. Eu fui com um grupo de adolescentes para lá e realmente muito quente. Muito quente, não é isso? Então, veja, a preocupação, né, o cuidado, que não necessariamente são apenas crianças. Então, na volta, teve uma das alunas que passou mal. E aí para todo mundo, e aí abana, e toma água, e alguém tem uma garrafinha de água e lava o rosto. Eu, enquanto professor, olha a minha preocupação. Eu levei minha garrafinha de água gelada e já pensando justamente nesses elementos que a gente tem que pensar fora da nossa zona de conforto, eu, por exemplo, não tomei água. Eu tomei água antes e levei o meu cantinhozinho de água geladinha na minha cintura, segurando na mão, eu acho.
E fomos. E eu já estava esperando, caso alguém precise, pelo menos para lavar o rosto. Dito e feito. A gente foi, na metade do caminho da volta, um aluno pediu para parar. A gente parou, teve a orientação da monitora, respirou, ventilou. Eu disse, meu amor, você está com água aí? Não. Eu disse, quem tem, quem não tem, todo mundo já uns cantinhos quase secos. Eu disse, eu tenho água gelada. E colocou a água gelada na mão e ela lavou o rosto e respirou e se sentiu melhor. E a gente terminou. Mas veja, eu estava só com adultos. Eu poderia estar, nem aí. Mas não é assim que funciona. Então, quando a gente está fora desse ambiente escolar, coordenando, organizando esse ambiente, a gente tem que pensar nas mais variáveis possíveis. Eu me lembro que eu sou pedagogo social e eu trabalhava num programa chamado Agente Jovem de Desenvolvimento, isso lá em 2007. E dentro desse meu trabalho, eu participei de uma reunião com um grupo de educadores sociais que vieram de um interior, agora não me lembro qual era. E aí ele muito animado, mostrando umas fotos que tinha feito com os passeios com os meninos, todos adolescentes, vejam só. E aí mostrando que tinha muitas pedras, né, no interior do Rio Grande do Norte e tal, e eles fez uma escalada lá, no monte que os meninos já conheciam e tudo, fez um entardecer lá bacana. Aí ele falando muito orgulhoso, e eu disse, cara, deixa eu te perguntar um negócio, bacana, parabéns. Tu pegou a autorização das famílias, por escrito, para levar esse grupo de meninos lá? Aí ele olhou assim e fez, não. Eles estavam acompanhados da coordenadora. A coordenadora fez, cara, importante a gente trocar experiências. Eu disse, pois é. Aí ele disse, agora eu estou percebendo o que você quer dizer, Davi. Porque enquanto dá tudo certo, tá ótimo. Ah, mas os meninos estão acostumados. Tá, eles estão acostumados, e é o quintal da casa dele. Tudo bem, mas na medida que você, professor, que você, educador, pega esse grupo e leva para esse fazer que eles estão acostumados, de quem é a responsabilidade? É sua. Então, você tem que se cercar desses cuidados. Repito, vamos pensar de uma forma holística, nos mais variadas possibilidades, quando a gente está nesse ambiente não escolar, tá bom? Então, o texto que eu vou disponibilizar para vocês, ele faz uma reflexão sobre esse... Vou voltar aqui rapidinho, tá? O slide é quando pensamos em ensinar, hoje, na nossa realidade, quais são os elementos que estão presentes. Ele vai fazer uma reflexão justamente sobre essa educação ao longo do tempo, para a gente perceber, gente, que os elementos da educação, que a educação teve uma conotação diferente, e provavelmente terá outra conotação no futuro. Ninguém tem bola de cristal. Não dá para a gente adivinhar como é que vai ser o futuro, tá bom? E ele faz uma reflexão. Olha, sociedade primitiva. Longe de se pensar em educação formal de jeito nenhum. Mas qual era o sentido de educar numa sociedade primitiva? Era educar... Hoje em dia, várias escolas dizem, não, nós educamos para a vida. Literalmente, ao pé da letra, na sociedade primitiva, é que você educava para a vida. O educar tinha um sentido muito prático. Era aprender a caçar, aprender a pescar, aprender a se alimentar, aprender a quais os frutos eram melhores, quando um fruto estava maduro, aprender a como fazer, por exemplo, uma armadilha. Então, perceba que, na sociedade primitiva, esse ato de ensinar, ele estava envolto com um objetivo muito prático, sobreviver, tá certo? Quando essas sociedades elas vão evoluindo, e vai existindo a divisão do trabalho, que é o aperfeiçoamento dessa vida em comunidade, a educação passa a ter um novo sentido, passa a questão da manutenção da cultura e das tradições, começa a se valorizar as tradições. E aí, assim, uma reflexão sobre essa questão das tradições, que a gente deve sempre ter em mente, é a valorização do idoso, veja bem, do idoso, quando em sociedades que não dominavam a escrita, por exemplo. Então, em algumas sociedades antigas, algumas indígenas, inclusive, se lamentava muito mais, se sentia muito mais, em algumas sociedades, quando um idoso morria, do que quando, por exemplo, um recém-nascido. Na nossa cultura, quando e a gente está vivendo um momento muito louco da vida com essa pandemia, mas não, já estava idoso, já estava debilitado e tal, a gente sente tudo.
mas aí quando um recém-nascido ou como uma criança falece, a gente tinha uma vida toda pela frente. Em algumas sociedades mais antigas, mais tradicionais, sem o domínio da escrita, eles viam como uma grande perda esse idoso. Por quê? Porque perdia-se uma fonte de conhecimento, certo? Porque é a questão da oralidade, conhecimento que era transmitido através da oralidade. Então, quando essas sociedades começam a evoluir em comunidade, essa comunidade começa a crescer, essa educação passa a ter um caráter de manutenção de cultura, das tradições, tá bom? Fiquem à vontade, tá, gente? Como sempre, para comentar, lembrar de algum fato e tudo, para ilustrar o que a gente está falando aqui. E aí vem século XV. Claro que, assim, quando você for ler o texto, ele também não vai, assim, de 10 em 10 anos comentando. Ele pega alguns retratos, umas pinceladas, para a gente ver como essa questão do ensinar, ela tem uma outra conotação, né? Então, lá pelo século XV, na questão do movimento renascentista, você tem um outro sentido. Por quê? Porque o homem é colocado no centro das atenções. Então, é o antropocentrismo. Antes disso, a gente teve um período de grande domínio da Igreja Católica, e era o teocentrismo. Então, Deus como centro. Deus explica tudo, amigo. Por que é tal situação? Não, porque Deus quer. E aí você tinha um forte poder da Igreja, principalmente da Igreja Católica. Como um processo de evolução cultural, e aí ocorrido, começa a ter os questionamentos, as contradições, e veio o Renascimento quando valoriza o homem, a razão, né, a racionalidade humana, e essa nova forma de pensar tem um aspecto muito importante na mudança de comportamentos, tá bom? Queria só fazer um recorte aí, quando a gente fala século XV, né, é super importante quando a gente dá aula de história, e mesmo assim, para a gente, dos textos que a gente vê, entender sempre se situar. Quando um ano não termina em 00, você apaga os 2 últimos algarismos e o que sobrar é o século, tá bom? E quando ele termina em 00, você corta os 2 zeros e o que sobrar é o século. Então, o século XV, ele começou quando? Vamos lá, 1400, termina em 2 zeros. Tirou os 2 zeros, século XIV. 1401, não termina em 00. Corta os 2 algarismos, sobrou o 14. Você acrescenta mais um, você tem um século XV. Então, o século XV, ele foi de 1401 até 1500. Perceba, 1500, 00, apaga os 2 zeros, sobra o 15. Sobrou é o século. 1501 já é século XVI. Então, o século XV, nesse movimento de antropocentrismo, de razão, de ciência, é o ano do descobrimento do Brasil. Né? E aí tu vai entrar aqui no mérito da questão se o Brasil foi descoberto, se já sabia, se o índio já estava aqui, então não foi descoberto, foi invadido. Não vamos entrar nesse questionamento. Vamos falar só do marco histórico em si, do final do último ano do século XV, que é o descobrimento do Brasil. E aí, de novo, esse é o contexto desse momento, né? Das grandes viagens, do conhecimento marítimo, do desenvolvimento das cartas náuticas, dos mapas, das rotas comerciais que estavam estourando naquele momento. Por outro lado, e aí a gente, enquanto professor, seja ele o nível que estivermos, a gente tem que estar sempre contextualizando, a gente tem que lembrar que, vou voltar aqui rapidinho, nessa educação ao longo do tempo, na sociedade primitiva, e aí a gente vem aqui com o antropocentrismo. E eu falei que um pouquinho antes disso, né, era o teocentrismo, Deus como centro de tudo. Mas mesmo com o descobrimento do Brasil, já na época do Renascimento, do antropocentrismo, do desenvolvimento da ciência, das cartas náuticas, de provar, por exemplo, que o mundo não era plano, né, que você podia navegar, que eram justamente as rotas comerciais que permitiram esse conhecimento, a forte influência da igreja. Então, o Brasil é descoberto, você vem com a Igreja Católica, com os jesuítas, que dão início o nosso processo de educação, que era para catequizar os indígenas. Mas, enfim, neste século, vou voltar, aqui a educação era para a vida, para existir, para sobreviver, literalmente, aqui já tem um outro sentido, tá certo? Com a racionalidade humana,
provocando as mudanças de comportamento. E com a globalização, qual é o sentido que tem essa questão da educação? A gente vive hoje no que se chama de a era do conhecimento, né? E aí eu queria escutar muito vocês nesse sentido, queria saber se vocês já são papais ou mamães, ou se tem sobrinhos, ou primos, ou irmãos pequenos, ou mesmo você na condição de filho, de sobrinho. O que é que você escuta sobre estudar, né? Porque, assim, nessa era da globalização, nesse momento que a gente está vivendo, essa educação vai se fundir com essa era do conhecimento. Então, vejam só, eu terminei meu ensino médio em 1994. Eu tenho 44, 45 anos, né, e terminei meu ensino médio em 94. Naquela época, em 94, e vamos e venhamos, não faz tanto tempo, vamos dizer assim, quase 30 anos, o conhecimento era... Opa, tá chegando mais alguém. O conhecimento, Raíssa, ele era muito... O acesso à informação era muito restrito. Deixa eu só esperar o nome dela aparecer aqui. Boa noite, Raíssa. Seja bem-vinda. Cadê? Não apareceu ainda. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois eu pego o sobrenome de Raíssa. Mas, assim, por exemplo, fazer um trabalho, pesquisar um trabalho. Você, na biblioteca da escola, você, quando alguns tinham o privilégio de ter uma enciclopédia Barça em casa, que era mais famosa, outros tinham uns almanaques. Então, assim, o acesso à informação ainda era muito limitado. A gente, de lá para cá, sofreu uma explosão de informação. Hoje, naquela época, 94, da década de 90, há 30 anos atrás, talvez um problema fosse a dificuldade ao acesso à informação. Hoje, o problema é o acesso à informação demais. A gente não sabe nem quem acreditar. Aí você tem as fake news, né? Então, hoje em dia, dá trabalho separar que informação é pertinente, qual informação não é. Qual informação é válida, qual informação é importante realmente, e qual informação está ali apenas, digamos assim, de uma forma desnecessária, confundindo até as pessoas, certo? Então, na globalização, a educação vai ter um lugar de destaque no processo produtivo, porque aí eu perguntei, né, quem é que tem filhos, quem é papai, quem é mamãe, o que é que vocês dizem para as crianças? O que é que vocês diriam para os seus alunos? A educação, né, com esse foco nesse processo produtivo, forma indivíduos para a inserção no mercado de trabalho, cada vez mais excludentes. A gente vive uma cultura do imediatismo. E isso, a gente paga o pato pelo acesso justamente a isso aqui. Por que a educação hoje sofre tanto de evasão? Por que os alunos hoje estão cada vez dizendo que as aulas são mais chatas? Porque com a cultura do smart, com o acesso à internet, aos smartphones, a informação que o aluno quer, que ele precisa, está a um clique. Se ele tiver o pacote, se ele tiver acesso à internet, não importa como, de Wi-Fi ou de pacote de dados, ele tem uma dúvida, ele vai lá e vê, né? Então, mas as aulas, as escolas, as faculdades ainda trabalham numa perspectiva de construção desse conhecimento, não de olhar o conhecimento, não de olhar a informação. O que é globalização? Peraí, a globalização pela Wikipédia definir isso. É isso aqui, professor, já sei. Não, você não sabe, amigo, você colheu uma informação pontual. Vamos analisar o que é um processo de globalização. Aí você tem uma construção, uma carga horária, um debate para o aluno entender aquilo, né? Mas, infelizmente, a gente vive numa cultura do imediatismo. E aí eu gostaria de escutar vocês, se tem filhos, se tem sobrinhos, ou que vocês escutam essa questão dessa inserção no mercado de trabalho. Confere, a gente diz isso para os nossos alunos, estude, porque é o estudo que vai favorecer você ter uma vida melhor. Vocês estão fazendo uma graduação para quê? Para se inserir no mercado de trabalho, para estar capacitado. Vocês enxergam isso que eu estou dizendo de uma forma prática? Gostaria que alguém pudesse participar, por favor.
Ou não é isso, a visão não é essa, de imediatismo. A educação não está, de certa forma, atrelada a essa formação, a essa concorrência cada vez mais brutal no mercado de trabalho. Alguém gostaria de participar? Não? Não? Tudo bem, não tem problema. Uma reflexão a fazer é, num mundo tão imediatista, né, de tantas informações, como fica a humanização? Como fica a cooperação, a socialização, a solidariedade? Gente, a Base Nacional Comum Curricular vem nos trazendo agora, que eu acho isso muito positivo, a necessidade e a obrigatoriedade da gente trabalhar com socioemocional. Então, veja como essa questão do currículo, ele vem se alterando e como a gente precisa dar conta de outras coisas, né? De tanto, de repente, assim, de tanto ver esse imediatismo e as consequências, de repente, por esse imediatismo, cada vez as pessoas mais egoístas, cada vez no seu trabalho, se importando mais com o seu próprio umbigo, desmerecendo. Qual é o valor que tem uma vida humana hoje? Né? Hoje em dia se bate, se xinga, se desrespeita, se mata por quase nada. Então, esse processo de tornar as coisas mais humanas, de ouvir o outro, a Base Nacional nos traz isso, quando ela coloca a necessidade de você trabalhar com o socioemocional, certo? Então, a globalização, como tudo, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Todo momento da história, todo momento da nossa vivência, a gente vai passar por momentos bons e momentos ruins. Cada momento vai trazer, por pior que seja, ele vai trazer algo de positivo para algum segmento e de negativo para outro, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, infelizmente saiu na mídia recentemente que um cara, acho que lá de Manaus, estava vendendo cilindros de oxigênio, né? Então, isso é deplorável, isso é reprovável, mas o que eu quero pegar um paralelo com isso é o seguinte: a grande procura por luvas, por álcool em gel, fez essa indústria que está por trás de luvas cirúrgicas, de máscaras, né, que a gente precisou muito, até se falar em máscara de pano, era uma busca desesperadora por máscara. Essa indústria teve uma demanda muito forte. Aí você vai dizer que quando tem uma demanda muito forte, é ruim para a indústria? Não, se vendeu o que tinha, o que não tinha. Então, quem trabalhava com isso, lucrou. Infelizmente, ou felizmente, não sei nem mais dizer, assim, mensurar isso, mas para alguns, essa pandemia tem gerado lucros. É fato, né? Nem todo mundo está perdendo dinheiro, tá certo? Então, tem sempre algo positivo e negativo para alguns grupos. Aí, assim, o texto faz assim, o ensino e a construção do conhecimento. E fazer uma reflexão sobre como a gente constrói o conhecimento. E aí, de novo, sempre lembrando de fazer um paralelo com o ambiente não escolar. Eu vou até voltar aqui um pouquinho, só para a gente rever essa imagem aqui, né, que eu trouxe no começo, essas imagens, desculpa, no começo. Um ambiente formal e um ambiente não formal. Um ambiente fora de sala de aula, um ambiente não escolar. Vamos voltar para cá. Então, a gente tem três concepções, o texto vai nos trazer três concepções sobre a construção do conhecimento. O conhecimento, ele é construído focado no sujeito, focado no objeto, ou focado na interação do sujeito com o objeto. E essa concepção de construção do conhecimento vai gerar, basicamente, essa imagem que eu pesquisei, né, que eu vi aí, achei de forma bem resumida, bem tranquila para a gente entender bem facilmente os tipos de conhecimento que a gente tem. Então, você tem um conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o senso comum, é o que a gente aprende no dia a dia, sem uma comprovação, sem uma base científica para isso, né? Já o conhecimento científico, é óbvio, ele tem uma lógica de pensamento, de causa, de efeito, de explicação de porquê. A ciência se resume basicamente a, talvez, essa palavra, essa pergunta. Por quê? Por que isso acontece? Por que então, se investiga, né? Você tem o conhecimento filosófico, baseado nas reflexões do homem,
e o conhecimento religioso. Então, basicamente, a gente tem esses 4 grupos de conhecimento aí. E essas concepções de construção do conhecimento. Conhecimento construído, focado, né, no sujeito, no objeto e nessa interação sujeito-objeto. Nessa primeira delas, que é o empirismo, né, essa construção do conhecimento no sujeito, o texto vai trazer para vocês vão ler, é a questão do empirismo, que é o conhecimento empírico. E esse conhecimento que a gente aprende a partir das experiências do dia a dia, certo? Dessa interação. De certa forma, a gente precisa que outra pessoa nos passe essas informações, né? E aí, repito, é o senso comum, tá certo? Onde a gente vai aprendendo um pouquinho de cada dia e esse conhecimento não tem necessariamente uma explicação, uma base científica, é o conhecimento comum, do povão, como se diz, né? Aí tem os conhecimentos que voltando aqui, né? A construção do conhecimento, essa concepção focada no objeto, que é o empirismo, e no sujeito. No sujeito, ele chama de inatismo, porque é como se fosse inato ao ser humano. A capacidade de aprender é inata ao ser humano. Ele só vai precisar de algo que estimule, né? É uma questão de tempo para você desenvolver. Então, vamos lá. Você pode aprender qualquer coisa? A princípio, sim. Né? Tem algumas pessoas dizem assim, porque fulano tem o dom de tal coisa. Às vezes, esse dom nada mais é do que o estímulo. Por exemplo, muito comum que filhos de professores, casal de professores, ou mesmo de um professor, acabem se tornando um professor. Quantos filhos de médico não se tornam médicos também? Quantos filhos de cantores desenvolvem também a voz, o canto e tudo? Por quê? Porque está vendo esse exemplo, esse estímulo dentro de sua casa. Então, essa concepção de construção no sujeito, né, ela vai trazer essa questão como se fosse inata a ele. É só uma questão de tempo para você desenvolver, tá certo? E aí, questão também de oportunidades. Às vezes você não aprende uma determinada coisa, primeiro porque você não tem o desejo de aprender. Eu, por exemplo, graças a Deus, nunca tive. Graças a Deus é força de expressão, né? Que não tem nada contra, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, aprender a andar de patins. Nunca aprendi, nunca tive a menor vontade, morro de medo de estar os dois pés naquele negócio para levar uma queda. Já outras pessoas, assim, morrem de medo, por exemplo, de aprender a dirigir. Mas se eu me dispuser a aprender a andar de patins, será que eu não aprendo? Provavelmente sim, né? Então, essa concepção de construção do conhecimento está focada no sujeito, defende essa concepção aí. E tem o interacionismo, né? Que defende que é uma corrente que vai defender que o conhecimento ele vai ser gerado a partir dessa interação do sujeito com o objeto. E é uma construção mais contínua, né? E a gente passa por degraus de evolução, né? Então você passa de um nível para o outro a partir do momento que você vai compreendendo. E aí o nosso amigo Vygotsky que trabalha muito forte isso, né? Essa questão do socio-interacionismo, tá certo? Defende muito essa questão do socio-interacionismo como uma fonte de conhecimento. E eu pergunto a vocês, vou voltar aqui, ó, nessa imagem. Vamos lembrar sempre, ambiente escolar, ambiente não escolar. O que é que a gente precisa se preocupar nessas duas vertentes, a escola e o não escolar? Quando a gente pensa nessa construção do conhecimento, qual dessas 3 formas, dessas 3 concepções, vocês acham que estaria mais propensa a ocorrer, por exemplo, na escola? E qual delas no ambiente não escolar? Alguém gostaria de dar uma ideia, de pontuar alguma coisa? Não que essas concepções não possam ocorrer nos 2 ambientes, de forma alguma, certo? Elas podem e com certeza acontecem, né, nos 2 ambientes, tá certo? Quando
a gente está fora da escola e pega um exemplo de uma imagem como essa aqui, das crianças numa aula de campo, com certeza, essa questão dessa interação sujeito com objeto, ali está explícita e muito mais forte, né? Então, esse ambiente fora da escola é mais propício a essa construção do conhecimento, porque o aluno não necessariamente o aluno, né? Porque ali da imagem parece um grupo de escola, tem até uma fardazinha, todo mundo identificado. Mas lembrando, e quando a gente pensa no educar fora do ambiente escolar, você não é o professor, você é um educador, você é um pedagogo social, você é um guia, tá certo? E o grupo de pessoas que aparece na sua frente não necessariamente são alunos, eles são muitas vezes visitantes. Então, por exemplo, é uma visita ao museu, não necessariamente de alunos. Você tem ali um grupo de turistas, por exemplo. E você, enquanto pedagogo, enquanto historiador, enquanto estagiário, vai desenvolver um conhecimento, um raciocínio, uma apresentação dos ambientes, ou de um ambiente em específico, depende da metodologia adotada pelo museu, né? E eles não são seus alunos, certo? Eles são um grupo de visitantes, tá bom? Essas formas, essas concepções de construção do conhecimento, do sujeito, do objeto, vão gerar, né, algumas consequências para o sujeito. Boa noite, Helenilde, seja bem-vinda. Helenilde. Ok. Elas vão gerar, né, algumas consequências da medida que você trabalha dessa forma. Então, essa concepção empirista vai formar um conhecimento mais submisso, porque, repito, é aquele conhecimento de mundo, sem muita discussão, sem muita preocupação com o que, o porquê, de onde. Então, é um conhecimento que é gerado muitas vezes, que é passado, que é transmitido, que é adquirido, sem muito questionamento, porque é senso comum. Então, por ser senso comum, por não ter tanto questionamento, gera um perfil de mais passividade. É que ele fala até em questão de ser submisso, sem muita iniciativa, porque ali é só digamos assim, uma troca de experiências. Na questão do focado no sujeito, né, que é a questão inata, como está em você essa concepção, e você trabalha mais dessa forma, você vai gerar autoconfiança no sujeito, de dizer assim, você é capaz, então depende apenas de você. Então gera essa característica no grupo com o qual você trabalha. Já o interacionismo vai criar um cara mais autônomo, né? Porque se você trabalha sempre nessa concepção de interagir com o meio, seja social, o meio físico, então as experiências são muito engrandecedoras. E ele vai ser um cara, um aluno, um grupo, um visitante, né, que vai se acostumar sempre a ter respostas, a saber argumentar, né, porque você está provocando essa questão da interação sempre, tá bom? Aí, sobre algumas abordagens desse processo de ensino-aprendizagem. Eu peguei essa frase do texto, que eu gostei muito, gostaria, se alguém quisesse colaborar, participar, né, falar um pouco sobre essa importância aí, o que é que vocês concordam, tem a dizer sobre essa frase. Da importância dessa frase, na verdade. Falar sobre o que é educação e para que serve educar implica em reconhecer as diferentes possibilidades de aprender e ensinar, né? Então, uma frase que diz muito sobre esse processo educativo. Falar sobre o que é educar e para que serve, certo? Ou seja, quando a gente está vendo essas possibilidades, a gente reconhece, é um processo, a gente reconhece nesse processo que existem muitas possibilidades, que não se aprende só de um jeito, que não se ensina só de um jeito. E vejam bem, pegando essa frase aí, né, quando a gente reconhece as diferentes possibilidades de aprender e de ensinar, aí eu faço um recorte com a pandemia. A pandemia é fácil? Não. Está difícil para todo mundo. Não tem nenhum setor que esteja lidando com isso de uma maneira fácil. Os alunos no ano passado vão cancelar a matrícula porque não aprende, porque isso, porque aquilo. Ana,
Boa noite, Ana. Seja bem-vinda à nossa aula. E aí, uma vez, eu até participando de uma palestra da própria Facem, logo no começo, sobre tecnologias e tudo, a professora, a diretora, perguntou assim: Davi, o que é que você tem a dizer para os alunos nesse momento? Eu disse, cara, o que eu tenho para dizer para todo mundo nesse momento é que, assim, é possível, certo? Ninguém aprende só de um jeito. Por exemplo, você numa aula presencial, numa sala com alunos, uma sala com 30 alunos, presencial, tem aquele aluno que aprende prestando muita atenção no professor. Ele tem que focar na explicação do professor. Se ele fizer outra coisa, ele se desconcentra, ele perde. Tem outros alunos que vai escutando o que o professor diz e vai copiando. Copia. Quando chega em casa, ainda passa limpo, porque o escrever ajuda ele a absorver, a interiorizar essas informações. Tem outros alunos que preferem prestar atenção na aula do professor e fazer o exercício na hora, chegar em casa retomar, né? Ou seja, cada um tem um caminho de aprendizagem. Essa frase, muito sábia, né, faz a gente perceber que tem infinitas possibilidades de aprender e de ensinar. Ou seja, é possível aprender na pandemia? Sim, é possível. Mas não aprende do mesmo jeito. Não, tudo bem, não estou dizendo que é do mesmo jeito. Eu estou dizendo que é possível. E que que a gente é sempre eterno um aprendiz, né? Então, não dá para a gente ter o discurso de que assim eu não aprendo. Não, gente, o discurso não pode ser esse. O discurso tem que ser como eu aprendo dessa forma. Como eu consigo aprender nesse contexto. Porque o contexto é este, está posto e ainda com certeza vai durar alguns meses, né? Infelizmente. A gente está rezando para essas vacinas surtirem os efeitos, a gente volte à vida normal, mas 2021, pelo menos até o início do segundo semestre, muito provavelmente, a gente ainda vai passar, ainda vai conviver com isso aí. Quando a gente fala nesse processo de ensino, né, de sala de aula propriamente dito, né, aí a gente diz, poxa, como é que você imagina uma sala de aula? Você, professor, daqui a 5 anos, como é que você se vê? Que situação você se vê enfrentando? Várias situações podem aparecer. Uma delas, e aí você pode até ter tido já isso, eu já tive, acho que todo mundo já teve, a figura do professor autoritário, né? O cara que é o dono do saber, que não aceita dialogar com o aluno, que a opinião do aluno não importa, que ele tem, por exemplo, uma incapacidade de ouvir. É aquele cara que gosta apenas de ouvir a sua própria voz. Eu tive um professor de biologia no meu ensino fundamental, que quando a turma era muito grande, eram 60 alunos, e quando o pessoal estava conversando muito, ele chegava assim, façam silêncio, senão eu vou fazer uma prova com as perguntas que eu sei que vocês não sabem as respostas. Então ele vivia de ameaçar, né? E quando ele dizia isso, a turma, todo mundo se calava, dava para vocês escutar a respiração dos outros. Então é um perfil, é uma situação de sala de aula? É a melhor situação? Não creio, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. E aí esse perfil de autoritarismo, é lógico, todas essas situações aqui, elas são facilmente transplantadas para um ambiente não escolar, né? Eu me lembro que na Paraíba tem o Museu da Energia lá, muito bacana, se vocês puderem um dia, conheçam lá. E eu fiquei, assim, decepcionado, porque eu estava acompanhando um grupo de alunos, a gente pegou lá um guia, e o cara disse logo, olha, faça um silêncio, porque eu não sou obrigado a repetir minhas observações, e se vocês não colaborarem, eu encerro a visita no meio do percurso, não quero nem saber. O cara foi de uma grossura, de uma má educação, que frustrou os alunos, todos eles empolgados, mas aquilo ali foi, assim, acabou com aquela visita, foi totalmente um bando de robozinho com medo. Veja, ele transmitiu uma sensação, ele implantou nos alunos uma sensação de medo, de perder o conteúdo. Então, essa é uma postura, essa é uma situação possível, né? Aí, uma outra situação é uma sala de aula com alunos independentes e motivados, que seria uma sala de aula ideal. Detalhe,
conseguir fazer essa sala de aula é um processo, tá? Poucas vezes você pega uma sala de aula bacana desde o primeiro dia de aula. Isso não existe. Isso é quase utópico. Do mesmo jeito que grupos. Como você está com grupos fora do ambiente, tem grupos mais agitados, tem grupos mais quietos, e cabe a nós, com essa visão do todo, essa visão holística, encontrar estratégias para conduzir da melhor forma possível, né? Tem também o famoso professor, ou guia, ou monitor, sem controle da turma, né? Aquela pessoa que, às vezes, até a postura, uma pessoa muito passiva, que fala baixinho, não consegue prestar atenção, não tem uma estratégia. E aí, tudo bem? Como é seu nome? Fulano, Davi. E aí, Davi, como é que... Então, chamar as pessoas pelo nome, dar sempre exemplo, ser mais dinâmico. E o inverso disso é uma postura que, às vezes, você perde totalmente o interesse desse grupo. Uma outra possibilidade seriam alunos trabalhando individualmente e ter o professor como um apoio, que também seria bem satisfatório isso aí. Ou alunos organizados em grupos, também é uma coisa muito positiva. Então, aí são 5 de N situações, incontáveis situações sobre o processo de ensino-aprendizagem, que na hora do processo você pode se deparar. Ou você já se deparou com essa situação aí enquanto aluno, ou enquanto professor, se não, deve se deparar no futuro próximo. E aí as abordagens, né? Vamos lá, vou voltar aqui, nesse slide da frase que eu falei, né? Algumas abordagens do processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, esse processo, esse ensinar e aprender, seja na escola ou seja fora dela, né? Aí a gente tem a abordagem humanística, que vai priorizar a relação interpessoal. Vou voltar aqui no slide lá na frente, quando eu falei para vocês aqui, né, que com a globalização, o processo de ensino-aprendizagem, ele ficou muito seco, muito imediatista. A questão da concorrência, muitas vezes desumana, da falta de ética, da falta de postura, de uma conduta não muito bacana, porque a gente está sempre nessa loucura das exigências do mercado de trabalho. E aí ficou a pergunta, né? E essa humanização ficou aonde? E esse respeito, e esses valores? Foi quando eu falei da importância da BNCC ao trazer a questão do trabalho com o socioemocional. Então, nessa abordagem, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem, você tem essa abordagem mais humanística, que seria uma questão mais, eu diria, mais respeitosa, e eu acredito muito nisso, tá certo? Outro tipo de abordagem que vai, sobre a questão do comportamento, que vai ter uma dimensão muito técnica. Como assim, professor? Muito técnica. Vai mensurar muito, vai querer controlar muito de forma... como uma fichazinha, como um checklist, né? As coisas que você precisa para que aquele processo de aprendizagem funcione, tá certo? Beira um pouco da questão do tradicional, né? Quando tenta controlar as situações. Então, você enquanto guia, você enquanto monitor, você enquanto professor, você procura controlar a situação, você precisa controlar demais o comportamento de cada um, criando uma espécie de script, e aí você vai controlando isso aí. É um tipo de abordagem ao processo de ensino-aprendizagem. O tradicional, que aí não precisa a gente comentar muito, né, que é a figura do professor como autoridade máxima, essa abordagem do seu ponto de vista cognitivo, que vai priorizar as atividades do sujeito e que vai tentar focar mais no desenvolvimento das competências, tá? Desenvolvimento realmente da inteligência, né? Então, às vezes, uma pessoa é bem informada, mas não é uma pessoa inteligente. Às vezes, uma pessoa inteligente faz muito com pouco conhecimento que ela tem. E, às vezes, uma pessoa sábia tem muito conhecimento, mas não produz nada, não gera nada. Aquele conhecimento é só para ela, né? E há outro tipo de abordagem, que é o sociocultural, que é o entendimento como o Paulo Freire, né? A educação como ato político. Então, a educação como uma forma de transformar a sociedade. Então, a educação uma educação libertadora. Então, tem um forte caráter aí de transformação do meio da sociedade,
a educação como um trampolim, digamos assim, tá certo? E aí, um último tópico é como ensinar, um desafio ou muitos desafios. E aí, de novo, nesses tópicos aí que a gente vai comentando, né, fiquem à vontade, como sempre, para comentar, para dar algum exemplo, mas aí vamos pensar sempre em quais desses tópicos aí seriam mais voltados para a escola ou quais deles seriam mais voltados, por exemplo, ao ambiente não escolar. Então, o primeiro deles é uma metodologia puramente expositiva, né? Onde o aluno aprende apenas por ouvir o professor. Isso aqui está muito voltado, vou retornar aqui, a essa abordagem tradicional, né? Na abordagem tradicional, você subordinou a educação à instrução. Então, a questão do aluno como tábua rasa, como professor como dono do conhecimento. Então, é uma metodologia basicamente expositiva. É aquela aula que prima por ouvir o professor. Então, o professor, a fala do professor, sem trazer exemplos, sem contextualizar, sem pedir a opinião dos alunos, sem primar pelo diálogo com os alunos. Não. A minha aula, ela é maravilhosa por si só. Me lembro demais na minha primeira graduação, no curso de História, na Universidade Federal, tinha um professor que não era brasileiro, ele era norte-americano, não vou dizer o nome dele, mas enfim, que ele sentava, sentava no birô dele, ele pegava umas fichazinhas, eu não sei se vocês lembram, já viram, umas fichas que justamente para fazer fichamento, pequenininha assim, retangular, ela é durinha, toda cheia de linha, um papelzinho mais rígido, e ele tinha os fichamentos dos livros deles. Então ele chegava, dava boa noite a todos e começava a ler. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, eu entrei já com 2 semanas de aula na época, e eu vi todo mundo, um bando de adulto copiando, parecia coisa de 4ª série. E eu olhava assim, isso é a aula dele? E essa aula é assim? E o professor, copie, tudo que ele disser você copie, que do jeito que está aí ele vai perguntar na prova. Eu disse, mentira, boy, a turma era toda em silêncio, aí eu comecei a copiar também. E eu copiava aquilo e dizia, eu não acredito que eu estou no nível superior, que eu estou dentro de uma universidade de renome, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estou assistindo uma aula dele. Era aula exclusivamente expositiva. Quando terminava, ele fazia a chamada, boa noite a todos, foi um prazer, botava o livro debaixo do braço e ia embora. E a gente ficava, meu Deus do céu, que aula maluca é essa? Mas, enfim, é a metodologia expositiva, acreditem, acontece ainda hoje, né? Já uma exposição mais dialogada, ela parte dessa questão da mediação de visões de mundo. Agora, vejam bem, então vocês são da turma de Serra Caiada, não é isso? Serra Caiada, turma C. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu também tinha esse sonho, né? De chegar e dizer assim, passar um texto para os alunos e tudo, e assim, poxa, finalmente, eu vou deixar da aula expositiva para os alunos, no superior, o pessoal vai debater e tal, passei os textos lá, bacana, cheguei, me lembro demais na primeira aula, bom, pessoal, me apresentei, tudo, enfim, deixei um texto lá para vocês, e aí, o que é que vocês viram, o que é que o autor disse, tal coisa, e aquele silêncio, aquilo me matou de um jeito, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre uma aula dialogada ou com intenção de ser dialogada será, né? Por exemplo, eu estou sempre aqui dizendo, gente, participem. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso aqui? E eu estou falando, quando eu passo a palavra para vocês, não são temas específicos, por exemplo, científicos de forma específica. Eu estou querendo a experiência de vocês, justamente mediar a aula através de visões do mundo. Mas nem sempre a turma quer participar. O fato de ser virtual, por exemplo, é um empecilho. A gente fica com a câmera desligada, né? Às vezes está escutando com fone, prestando atenção, está todo mundo em casa. Isso é um outro fator que a gente deve ponderar. Em casa é difícil. Eu estou aqui trancado no quarto do meu menino, a porta fechada,
para não ouvir o barulho de televisão, porque aí passa minha esposa, passa minha filha, e alguém chama, o telefone toca. Enfim, em casa é uma outra dinâmica. Então, às vezes, essa mediação não se faz. Se estivéssemos em sala de aula, tem todo um contexto diferente, e a mediação ela é facilitada, tá certo? Mas, repito, não é porque você, professor, vai com a intenção de fazer uma aula mediada que você vai conseguir isso aí, tá bom? Uma outra situação, uma outra possibilidade é a questão de exposição provocativa, de situações problema. Então, vou voltar aqui lá para o começo, e essa aqui, em específico, da situação problema, é uma coisa que casa muito bem, por exemplo, com o ambiente não escolar. Veja aí essa monitora com com esses adolescentes aí, né? E aí ela pode partir de várias situações, problemas, para envolver esse grupo, né? Por exemplo, dá para ver aí, por exemplo, no final aí da imagem, um pedacinho de uma lixeira. E se ela encontrar o lixo aí, no papel de bala e tudo, e aí faz uma reflexão sobre o tempo de degradação disso, de vidro, de plástico, o que é que poderia ser feito. Então, perceba que uma vantagem desse ambiente fora da escola é justamente você usar dessa estratégia, né? Dessa questão de trabalhar sempre com situações problema. O que é que a gente vai fazer para resolver tal coisa? Esse trabalho por projetos também muito bacana, que traz uma esperança, digamos assim, de uma renovação metodológica. Por quê? Porque se você pesquisar, até vocês mesmos aqui, aula basicamente é o professor falando de forma expositiva, como eu estou falando aqui para vocês, tentando ser dialogada, perguntando a vocês e tudo, e às vezes um participa, a maioria não. Mas quando você traz, por exemplo, a questão dos projetos, e aí isso é muito comum nas disciplinas de metodologia, né? Eu estou trabalhando com uma disciplina que é metodologia de geografia, e eu disse para os alunos, mesmo de forma remota, eu vou orientar trabalhos que a princípio parecem simples, mas que é para você fazer enquanto aluno de graduação, para que quando você seja professor, esteja como professor, você lembre da aula e diz, cara, isso aqui eu posso usar dos meus alunos. Então, recentemente eu orientei um trabalho sobre infiltração do solo, e aí mostrei o vídeo, mostrei como fazer, e disse, vocês têm que me mandar fazer vídeos ou fotos de vocês fazendo essa experiência. E aí está um alvoroço, todo dia alguém manda e pergunta se pode ser assim, se não pode, é você trabalhar justamente por essa questão de projetos, né? A vantagem dos projetos é que você consegue envolver a sua turma. E não necessariamente projetos precisam ser longos, certo? Você pode desenvolver projetos numa trilha, por exemplo, um mini projeto de anotar, por exemplo, quais os tipos de formiga que você encontrou. Catalogar ali pelo celular e tal, e tem formiga pequena, formiga vermelha, formiga amarela e tal, e você monta, quando você volta, você tem ali um leque de opções, tá certo? Essa metodologia dialética, a gente sai, né, sair do abstrato para o concreto. Então, sair do abstrato para o concreto é muito bacana. Eu não sei se vocês já leram algo, eu recomendo essa leitura, que é de Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Altshuler. Ele trabalha com o princípio da ancoragem do conhecimento, certo? Então, ele trabalha assim, o aluno ele tem um conhecimento aqui, certo? E você quer um novo conhecimento. Você faz uma investigação, você parte, por exemplo, dessa abstração, de uma teorização sobre o assunto, e o aluno vai criando elos como corrente, ancorando, até ele conseguir entender esse novo conhecimento. Então, é mais ou menos por aí. Você faz uma mobilização nessa contextualização dos alunos, você constrói uma nova concepção e trabalha com os alunos a síntese. Então, é um processo de mobilização, construção e síntese do conhecimento. Isso é muito bacana para ambientes não escolares, porque são mais dinâmicos, tá bom? Tem a questão da mobilização para o conhecimento, né, que busca esse vínculo inicial, que, de certa forma, parece com essa questão dialética, onde você vai criando também essa relação.
provocar um conflito, que é a construção do conhecimento dessa forma, buscando um conflito com o objeto. Então, a gente vai aprender o que hoje? Por exemplo, a gente vai aprender sobre efeito estufa, sobre calor, né? Beleza, então vamos trabalhar a concepção, por exemplo, de ilhas de calor. Então, você coloca o aluno para, por exemplo, experimentar a sensação térmica, certo? Dentro da escola, ou mesmo, vamos lá, dentro de um parque, a sensação térmica de ficar, né, como eu comentei, se você já tinha ouvido, né, o Wellington disse, eu já fui no Parque das Duas, é realmente muito, muito quente. Então, a sensação de, por exemplo, estar no meio do trajeto, da trilha, a sensação de quando você chegou, a sensação de quando você chega lá na beira da praia, no mirante que eles têm lá, e você coloca a pessoa para entrar em conflito, de certa forma, com esse conhecimento, para construir esse conhecimento, tá bom? E a última etapa seria, uma outra possibilidade, seria a elaboração e expressão de síntese do conhecimento como uma sistematização. De novo, essa última aqui funciona muito bem nos ambientes não escolares, tá certo? No museu, por exemplo, onde você trabalha com essa questão de ambientes diferentes, com a reflexão sobre cada um deles, o que cada ambiente está trazendo, né? Às vezes sobre anatomia comparada, como no Museu Câmara Cascudo, aí tem uns museus, umas amostras itinerantes, enfim, sempre procurando sistematizar o conhecimento para organizar da melhor forma possível, tá bom? Ok. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês hoje participaram um pouco menos, mas normal, né? Tem aulas que o assunto vocês estão mais à vontade para participar, outras vezes menos, mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Sim, professor. Pois não. Esses trabalhos por projeto, se eu não me engano, né? Uhum. Aliás, o ano passado foi chegado alguns livros didáticos, e junto com esse livro didático veio com um manual de projetos integradores, que geralmente algumas faculdades estão trabalhando com isso, não estão trabalhando com TCC, mas com projetos integradores. E achei bem interessante, porque você vê a inovação e a BNCC vem trabalhando em cima disso, né? E a pandemia veio mostrar muita coisa, né? E realmente esses projetos, infelizmente, não teve como, por causa da pandemia, né? Mas eu achei interessante a iniciativa, né? De trazer esses projetos integradores, já pronto ali, um manual, né? Tá ali, o professor prosseguiu com aquele projeto. Achei bem interessante isso. Eu fiquei até surpreso, né? Porque eu tinha visto esse projeto integrador na antiga faculdade que a gente estava, que era a Universidade do Brasil, que trabalhava assim com projetos integradores. E aí, quando eu vi, eu achei bem interessante, fiquei até surpreso. Ainda tive uma curiosidade, como sempre, como sou curioso, fui verificar e achei bem interessante. É muito bacana isso, inclusive, Wellington, por exemplo, agora estou trabalhando com uma disciplina de estágio, né? Estágio também em ambientes não escolares. Aí você pensa, o grande desafio que é uma disciplina de estágio num momento como esse, em espaços não escolares. E aí eu disse a orientação básica que eu disse para a turma foi justamente essa. Gente, acreditem, se fosse um estágio em educação infantil, fundamental 1 ou 2, seria mais difícil do que o não escolar, porque a maioria das escolas está fechada, tá? Mas quando a gente pensa num ambiente não escolar, aí tem gente que foi para uma ONG que trabalha com capoeira, tem gente que foi, por exemplo, para uma rede de supermercados, que a discussão justamente a esse ambiente de ensinar, né? Esse contexto de ensinar a importância de um pedagogo para organizar esse ambiente. E eu me lembro que um dos meninos lá falou sobre essa questão do grupo de escoteiros, né? E aí ele disse, professor, o grupo está parado, eu acho que não vai dar certo, eles não estão trabalhando, não estão se reunindo de jeito nenhum. Aí que está essa questão dos projetos, né? A sua grande contribuição seria, de repente, fazer uma reflexão sobre o lema dos escoteiros, sobre os projetos que eles já desenvolveram e como eles podem continuar nesses projetos de integração, de mobilização
nesse momento de pandemia. Então, o grupo pode criar um movimento, por exemplo, nas redes sociais, para cada um no seu bairro e tudo, e aí você já conhece, já tem os seus contatos próximos, por exemplo, de levantamento de vacinação, de fazer uma boa ação de informar a questão das faixas etárias, de informar sobre problemas dos postos de saúde, por exemplo, de doação de sangue, que as doações de sangue caíram drasticamente nesse momento de pandemia, mas precisa ainda, tem campanha na mídia solicitando, e aí você pode, esse grupo de escoteiros pode fazer uma ação, um projeto, né, de ação virtual, de mobilização para isso. Aí ele fez, poxa, professor, é mesmo, vou por aí, todo mundo tem que ir por aí, certo? Não é porque está parado que a nossa contribuição nesse momento dos grupos é justamente isso, refletir sobre como poder, no momento de pandemia, fazer algo de positivo, tá? Mas muito importante, obrigado por sua participação, Wellington, e muito importante, sim, acredito realmente também nessa questão dos projetos, né, só dando, como eu gosto de contextualizar sempre, né, dessa troca de visão de mundo, por exemplo, falando mais uma vez da disciplina de Tática de Geografia que eu estou lecionando, eles vão começar agora a desenvolver um projeto de previsão do tempo. Então, faça uma fichazinha e coloque, e eles passam um mês fazendo previsão do tempo e tomando notação. Eu digo que eles passam um mês falando mal de mim, porque eles têm que fazer observações quando acordam, no meio-dia e quando vão dormir. Mas é esse projeto que vai gerar uma saída de uma zona de conforto e fazer com que o aluno, proporcionar ao aluno de graduação, experimentar o que é a observação do tempo, né? Distinguir tempo de clima, enfim, acredito muito nisso também. Mas muito obrigado por sua participação. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Tudo bem, então. Vou botar essa gravação no grupo lá, tá? Vou colocar o texto também. Vou adiantar o texto de amanhã, se alguém tiver tempo de dar uma lidazinha breve, tá certo? E amanhã a gente faz mais um encontro. Eu peço desculpas, registrar aqui minhas desculpas por semana passada, eu tive um problema de saúde na família, como postei, não pude dar minha aula na quarta-feira, na quinta, né? E aí essa semana me dispus a fazer nossa aula quarta e quinta, acabando dentro do previsto, que é amanhã, dia 8, tá bom? Então, agradeço pela participação de vocês, boa noite a todos, se cuidem, fiquem bem, que essa doença não é brincadeira. Vou encerrar a gravação agora e em seguida encerrar a aula, tá bom? Amanhã